vou rapidamente agora para a redação da Tribuna de Limeira, onde está o meu companheiro Antônio Cláudio Bontorim. Cláudio, mudando agora, falamos de alimentação, falamos de hábitos de vida, agora a situação está preocupante. A Sinas passou uma informação agora há pouco sobre as multas, né, que podem chegar a R$100 mil, autorização cada vez mais deliberada para que a Polícia Militar atue para desbloquear as estradas. Vamos falar aqui do nosso estado, o estado de São Paulo. Que confusão, hein, Cláudio? Bem-vindo, um abraço. Um abraço, Beto, um abraço a todos que nos acompanham aqui pelo Farol de Limeira, de fato. Olha, eu acredito mais essa confusão ao silêncio absurdo e incompreensível do presidente Jair Bolsonaro, né? Pode ser um silêncio até bastante premeditado, né, para ocorrer essas manifestações e movimentações, como aconteceu nos Estados Unidos. Ele está seguindo a cartilha do Trump, né? Em não reconhecer, em não falar nada, em ficar quieto, em deixar as coisas acontecer. E nós estamos tendo o nosso Capitólio, né? Nos Estados Unidos foi a invasão do Congresso, do prédio do Congresso, e aqui nós estamos tendo a invasão das estradas. Mas uma coisa interessante disso tudo, Beto, é que ele está demonstrando a infantilidade dele, o despreparo para a liturgia do cargo de presidente. Não podemos normatizar isso como se fosse uma reação normal de uma pessoa, porque a gente sabe que não é assim. Ele, evidente que não quer reconhecer, ele vai ter que reconhecer a derrota, né? Mesmo porque o movimento internacional já se alinhou a Lula, ou seja, mais de 100 países já telefonaram, mais de 100 chefes de estados já telefonaram, mandaram telegramas ou cumprimentaram via redes sociais o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, justamente para mostrar a importância da eleição. E muitos deles aliados de primeira linha de Jair Bolsonaro, países de extrema-direita. Agora há pouco, quem acabou de mandar mensagem de congratulações foi outro de extrema-direita, o rei Salman, lá da Arábia Saudita, né? Então, é difícil a gente entender o que está acontecendo. E essa movimentação nas estradas, Beto, eu estou acompanhando desde ontem, né? Ela começou no domingo, mas eu estou acompanhando mais a miúde desde ontem. E tem uma curiosidade, porque os principais líderes do movimento dos caminhoneiros já fizeram vídeos, já deram entrevistas, não reconhecendo esse movimento como sendo dos caminhoneiros. O Landim, né, que é o conhecido Chorão, já pediu que as pessoas aceitem a eleição de Lula, a democracia. Isso não pode acontecer. Aquele deputado da Frente Parlamentar que movimenta os caminhoneiros, mas um outro líder dos caminhoneiros hoje voltou a insistir nisso, e eles próprios estão dizendo: não são caminhoneiros que estão nas estradas, são empresários radicais que têm frota de veículos e estão colocando esses veículos para interferir na movimentação. Os principais aliados do próprio presidente Jair Bolsonaro, aqueles mais ideológicos, já reconheceram a vitória de Lula, já reconheceram a democracia como importantíssima. Então não há mais o que fazer nesse sentido. E a Polícia Rodoviária Federal está complacente, da mesma forma que ela tentou no Nordeste barrar os transportes em blitz, os transportes coletivos em blitz, né? Ela não está agindo agora. O que o ministro do Supremo fez?
ele determinou uma multa de R$ 100 mil para o diretor-geral da PRF, né, da Polícia Rodoviária Federal. Não nos preocuparmos muito com isso, deixar que as autoridades ajam. E a melhor forma realmente de você fazer com que alguém tome uma ação é mexer no bolso dessa pessoa. E quando você faz uma mexida dessa, né, uma multa de R$ 100 mil, ora aí, eu acho que eles vão tomar as providências, e os próprios governadores estaduais também, com certeza, vão intervir, porque isso atrapalha os municípios, os estados e atrapalha a própria economia, né? Mesmo que esses transportadores, esses caminhoneiros que estejam lá não estejam transportando nada, porque tem muitas carretas sem muitos cavalos de carreta sem a carreta, né? Mostrando que de fato não estão transportando nada. E então quem está transportando é que está parado e está perdendo esse momento, né? Ontem, por exemplo, só para citar um fato aqui na nossa região, minha filha trabalha em Cosmópolis, né? E como foi dia do funcionário público, o prefeito deu a segunda-feira, ela transferiu o dia do funcionário para segunda-feira, depois ele deu hoje como ponto facultativo e amanhã o feriado. Ontem, o motorista do ônibus que ela utiliza para ir e voltar, lá de Cosmópolis, ele saiu meio-dia de Cosmópolis para Limeira e eram 22 horas, ele estava parado na estrada ainda, com ônibus e passageiros. Meu Deus, ficou o dia inteiro e parte da noite, Cláudio, é isso? Exatamente, Beto. Que coisa, esse tipo de crueldade, isso aí é crueldade, né, Cláudio? Isso aí é crueldade, isso aí não é manifestação, isso aí é crueldade. Não é manifestação, Beto, é crueldade. Costuma-se falar muito, né, dos movimentos que o MST faz ou fazia de usar pneus, queimar pneus nas estradas, e essa situação aí está se voltando pelo outro lado agora, né? É um crime você impedir o ir e vir das pessoas, né? É um direito constitucional, e principalmente quando esse movimento não é de uma categoria que está com seus líderes falando, não somos nós que estamos fazendo isso. Então fica difícil, Beto, fica complicado, e vamos aguardar aí as próximas decisões das autoridades, né? Para ver o que vai acontecer, né? Cláudio, eu vou dizer uma coisa para você. Ou esperar as 72 horas, que eles deram para o Exército tomar o poder, né? Circulou isso também, circulou. Acharam até uma lei, né? Acharam até uma lei para isso. É o artigo 142 da Constituição que dá ao Exército a condição de poder moderador, mas não tem nada a ver. Esse artigo ele é lido de forma errada. O Cláudio, ainda falando de eleições, o que me chama muita atenção, né? Claro que passada a tensão no domingo, todo mundo muito tenso aí com o resultado e tal, mas as primeiras manifestações ontem, aliás, muitas já surgiram no domingo, né, depois das eleições, mas muito por conta também dessa batalha, essa questão de fake news, esse negócio, essas intervenções do Supremo, essas coisas todas, eu acho que fez com que 99,9% da classe política se manifestasse aceitando as eleições, né, Cláudio? Foi uma coisa até muito bacana, adversários, muito mais rápido do que em eleições anteriores. Acho que, em boa medida, esses políticos impulsionados por essa movimentação que se deu em torno da discussão das urnas, da democracia, etc., né, Cláudio? Exato, Beto. E o próprio vice-presidente Hamilton Mourão já conversou com o Geraldo Alckmin, a comissão que está sendo formada de transição do Lula já conversou com o líder do governo, com o ministro da Casa Civil, né, que é o Arthur Lira, é o presidente da Câmara, o Ciro Nogueira, né?
Então, as coisas estão caminhando. Resta apenas agora um pronunciamento. E, olha, sinceramente, eu acho que ele não vai fazer esse pronunciamento, o presidente da República, viu, Beto? Ele vai sair como ele saiu, como o Trump saiu, e nós tivemos essa situação no Brasil de um presidente não passar a faixa para o outro em março de 1985, quando o general João Figueiredo, saiu pelos fundos do Palácio do Planalto e foi o próprio Sarney que colocou a faixa nele mesmo, que foi o primeiro presidente civil, né? Aliás, vice-presidente civil na época, né? A assumir, com uma eleição indireta ainda, né? Assumir a presidência da República. Isso depõe, né, contra o país e tal, né? Mas você vê como que é a situação e como que o movimento internacional está se manifestando nisso. A última que eu vou falar agora é que a organização oficial da COP27, a Conferência do Clima, que acontece no Egito, né, daqui a algumas semanas, já convidou oficialmente o presidente eleito Lula para participar dessa Conferência do Clima, né? Sendo que o Bolsonaro e o chanceler do Bolsonaro já estão de antemão convidados e ninguém sabe se eles vão participar ou não. Bom, Cláudio, vamos aguardar. Eu estou vendo aqui também, em Mato Grosso do Sul, a saída de Campo Grande para Cuiabá, já teve confronto, tiros de bala de borracha, bombas de efeito moral, gás lacrimogêneo, enfim, algumas ações mais fortes já estão sendo registradas nas estradas do nosso país. Cláudio, valeu, muitíssimo obrigado, bom feriado amanhã, a gente volta a se falar na quinta-feira, meu amigo, um grande abraço. Um grande abraço, um ótimo dia a todos, um bom feriado também e até quinta-feira.